Agora nós iniciaremos nossa trilha Cidadania e Letramento Digital, com o professor Gerson Suzarte. Então, Gerson, ele é formado em Direito, Pedagogia e Tecnologia em Logística. Possui pós-graduação em Neurociência e Aprendizagem, Engenharia de Produção, Engenharia de Produto, Engenharia de Qualidade e MBA em Inovação e Propriedade Intelectual. Além disso, possui mestrado em Educação, Administração e Comunicação e é especialista em empreendedorismo e inovação pela Universidade de Grenoble, na França, e está atualmente cursando doutorado em Educação. Como pesquisador, atua pela Umesp e pela Cátedra da Unesco. Gerson, muito obrigado pela sua participação. Gerson é um dos nossos padrinhos aí no Congresso, então vai estar participando também do nosso Congresso. Novamente, bom dia, né? Nosso assunto do dia vai ser cidadania e letramento digital. Nós vamos dar um enfoque mais para o educador, para o formador, para o profissional que trabalha direto com a educação. Pode passar, professor. Aqui está meu currículo, né, que já foi muito bem explicitado pela nossa amiga Jéssica. Pode passar. Nós vamos ter aqui 8 partes aqui de abordagem da nossa capacitação. A primeira parte é Política Nacional de Educação, que é uma legislação que saiu em 2023. Pode passar, professor? O próximo, nós vamos falar o que é inovação e competência, que é importante na área de tecnologia. Pode passar. A segunda, nós vamos falar sobre sustentabilidade, porque, na realidade, infelizmente, sustentabilidade é muito distorcido na parte tecnológica, né? Sustentabilidade não é só meio ambiente. Por isso que a gente vai abordar esse tema. Pode passar. Nós vamos falar sobre a quarta revolução, que tem a ver com tecnologia e todas as ferramentas técnicas avançadas, né? Pode passar. Vamos falar sobre o pensamento computacional, que é o foco, né, primordial hoje da nossa formação de hoje. Pode passar. Nós vamos falar sobre um aplicativo chamado Multimodel Canvas Rise. Pode passar. Vamos falar sobre um grupo de estudos sobre pensamento endêmico ligado à tecnologia. Pode passar. E alguns exemplos aqui no Centro Paula Souza, Universidade Federal do ABC, Instituto Politécnico de Tomar, em Portugal, e a Estação F, na França. Pode passar. A primeira coisa que a gente deve comentar aqui, quando a gente fala sobre letramento digital e a cidadania, é uma nova legislação que ela foi formalizada. Ela já existia, mas foi chegada, remodelada, que foi criada em janeiro de 2023. Pode passar. Antes da gente falar dessa legislação, a gente tem que ter uma tônica sobre como que é o cenário atual hoje nesse período da Quarta Revolução, né? Primeiro, nunca na humanidade tivemos tantas pessoas com diplomas e certificados. Nunca tivemos no mundo tantas pessoas, escolas profissionalizantes, escolas técnicas, faculdades, universidades, cursos de mestrado e cursos de doutorado. E aí vem aquela pergunta: qual o resultado? Nós temos profissionais com habilidades ou competência, profissionais operacionais ou estratégicos. Está predominando inovação ou repetição? Nós estamos tendo cidadãos reflexivos ou massificados? Eles estão usando as ditas tecnologias como alavanca ou como muleta para a sua projeção social, econômica, profissional? Os algoritmos para computadores são superiores ao que são utilizados no processo pedagógico? As diretrizes educacionais e de sustentabilidade estão focadas na realidade do atual ecossistema contemporâneo? Estamos gerando cientistas ou informistas? Eles, hoje, a população, os profissionais sabem diferenciar uma ferramenta técnica avançada, que é a segunda IA, da tecnologia? As qualificações profissionais têm aplicação nas empresas, no mercado? Elas garantem a empregabilidade e sua tônica social? Pode passar. Essa lei aqui, que nós vamos dar uma ênfase, e dela nós vamos tirar o pensamento computacional,
é a Lei 14.533, de 11 de janeiro. O que essa lei ressalta? Ela institui a Política Nacional de Educação Digital, famoso PNED. É estruturada a partir da articulação de programas, projetos, ações de diferentes entes federados, áreas e setores governamentais, a fim de potencializar os padrões e implementar os resultados das políticas públicas relacionadas ao acesso da população brasileira a recursos e ferramentas e práticas digitais, com a prioridade para populações mais vulneráveis, que é o foco hoje da, da nossa capacitação. Pode passar. A PN, essa lei, ela está estruturada em 4 eixos. O primeiro eixo é a inclusão digital, o segundo é a educação digital escolar, o terceiro é capacitação e especialização digital, e o terceiro é pesquisa e desenvolvimento em tecnologia da informação e comunicação. Pode passar. O primeiro eixo, o que é o eixo da inclusão digital? Ele deverá ser desenvolvido dentro de limites orçamentários e no âmbito de competência de cada órgão governamental, envolvido de acordo com as seguintes estratégias: promoção de competências digitais e informais, promoção de ferramentas online de autodiagnóstico, treinamento de competências digitais, mediáticas e informais, facilitação ao desenvolvimento e ao acesso a plataformas, promoção de processos de certificação em competências digitais e implantação e integração de infraestrutura de conectividades para fins educacionais. Pode passar. O próximo eixo é o eixo da educação digital. O que é esse eixo da educação digital escolar? Ele tem como objetivo garantir a inserção da educação digital nos ambientes escolares, em todos os níveis e modalidades, a partir do estímulo ao letramento digital e informal e aprendizagem de computação, de programação, de robótica e outras competências. Ele engloba 5 pontos. O pensamento computacional, que é o mais importante, que a gente vai focar nessa nossa capacitação, porque o pensamento computacional é a cereja do bolo na área educacional. Infelizmente, ela é pouco trabalhada aqui na área pedagógica, na área de educação. Infelizmente, é uma abordagem muito nova e, infelizmente, o processo de ensino-aprendizagem acaba sendo deficitário de não utilizar aqui esta metodologia. Então, o que é o pensamento computacional? Até eu deixei em azul para ressaltar essa em relação a 5. Pensamento computacional se refere à capacidade de compreender, analisar, definir, modelar, resolver, comparar, automatizar problemas e suas soluções de forma metódica e sistemática, por meio do desenvolvimento da capacidade de criar e adaptar algoritmos. Ou seja, com a aplicação de fundamentos da computação para alavancar e aprimorar a aprendizagem e o pensamento criativo e crítico nas diversas áreas. Ou seja, o pensamento computacional faz com que o aluno seja crítico, que ele seja criativo e que ele assimile de maneira muito mais rápida todas as competências, habilidades e as bases passadas dentro do ambiente escolar e até dentro da sua vida social e profissional. O segundo ponto aqui, né, que a educação digital engloba, é o mundo digital, que envolve aprendizagem sobre hardware, como computadores, celulares, tablets. A cultura digital, ela envolve aprendizagem destinada à participação consciente e democrática dos meios de tecnologias digitais, o que pressupõe a compreensão dos impactos. No caso do item 4, direitos digitais envolve a conscientização a respeito dos direitos sobre o uso e tratamento dos dados pessoais, né? A famosa Lei de Proteção de Dados, né? E o último é a tecnologia assistiva, que também temos que ressaltar nessa nossa formação, que engloba produtos, recursos, metodologias, estratégias, práticas e serviços que objetivam
promover a funcionalidade e aplicação com foco na inclusão das pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. Pode passar, professor. Aí nós temos o próximo eixo, eixo de capacitação e especialização digital. O que é isso? Ele objetiva capacitar a população brasileira em idade ativa, fornecendo-lhes oportunidades para o desenvolvimento de competências digitais, para a plena inserção no mundo do trabalho. E quais são essas estratégias? Primeiro, identificação de competências digitais necessárias para a empregabilidade. Segunda, promoção do acesso da população em idade ativa a oportunidades de desenvolvimento de competência. Terceiro, implementação da rede nacional de cursos relacionada a competências digitais no âmbito profissional e da educação superior. Quarto, promoção e compilação e divulgação de dados e informações que permitam analisar e antecipar as competências emergentes no mundo do trabalho. Isso é muito importante. Nós estamos aqui na era da quarta revolução industrial, na era da informática, na era do conhecimento, então esse tópico é muito importante. 6, fortalecimento e ampliação da rede de cursos de mestrado e programas de doutorado com especialização em competências digitais, né? Quando a gente fala competência digital, não está falando em usar o equipamento, né? E sim a competência, né? O 9, desenvolvimento de projetos de requalificação ou de graduação ou pós-graduação dirigidos a desempregados ou recém-graduados. 10º, qualificação digital de servidores e funcionários públicos com a formulação de políticas de gestão de recursos humanos. 9, estímulo à criação de bootcamps. E 12, criação de repositório de boas práticas de ensino profissional. Pode passar, professor. O próximo eixo é o eixo de pesquisa e desenvolvimento em tecnologias da informação e comunicação. Ele tem como função ter o objetivo de desenvolver as TICs, né, acessíveis e inclusivas. E se constituem essas estratégias, implementação do Programa Nacional de Incentivo à Atividade de Pesquisa Científica. 2, promoção de parcerias entre o Brasil e centros internacionais de ciência. 3, incentivo à geração organizada e compartilhamento, né, de conhecimento específico. 4, compartilhamento de recursos digitais entre instituições científicas, tecnológicas e inovação, o famoso ICT, né? Tanto que eu trabalho em um, que é o Centro Paulo Souza. 5, incentivo ao armazenamento e à disseminação e à utilização de conteúdos científicos digitais em língua portuguesa. Isso é muito importante, né? Porque, de repente, o material vem tudo em língua estrangeira, acaba até dificultando e não sendo tão inclusivo. 6, criação de estratégias para formação e requalificação de docentes em TICs. Pode passar, professor. Agora, a partir do momento que a gente viu, né, na legislação sobre o letramento digital que a gente acabou de citar, ela foca muito em competência, em inovação, em qualificação, em inclusão. Só que aí nós temos que entender o que é inovação e competência. Muita gente confunde esses dois termos. Pode passar, professor. A primeira coisa para a gente entender hoje o que é, para entender inovação, nós temos que passar por 3 degraus. Quando a gente tem um conhecimento e usa uma criatividade criando uma tecnologia em logística, um curso técnico em uma área, um curso técnico em enfermagem, uma tecnologia em enfermagem, ou, de repente, até uma profissão, aqui, um profissional em assistente social, serviço social, isto é uma tecnologia. Por quê? Existiu o conhecimento prévio, se fez uma criação, utilizou-se a criatividade e tem a tecnologia. Quando eu pego a tecnologia e tenho uma nova ideia, isso é invenção. Muita gente confunde, eu inventei algo, inovei. Não. Se você tem uma tecnologia, teve uma nova ideia, mas não colocou no mercado, não gerou um aspecto social e econômico, isso é uma Professor, invenção. Sim. desculpa.
Eu não sei se é o som. Algumas pessoas pediram só, falaram que o seu microfone tá um pouco baixo. Não sei se dá pra falar um pouco mais alto ou aumentar. Pra Claro! mim tá bom, mas algumas pessoas vão estar com um pouco de dificuldade de Não, ouvir. tudo bem. Tá bom? Claro. Obrigada. De nada, eu que agradeço. Então, só dando uma recapitulada. Ciência com criatividade, tecnologia. Tecnologia mais uma nova ideia é invenção. Ou seja, se você cria algo e não colocou no mercado e tenha um retorno econômico, social, é uma invenção, não é uma inovação. Agora, quando eu tenho uma invenção e eu coloco no mercado, ela tem um valor e ela tem um valor econômico sustentável. O que é um valor sustentável? Aspecto social, aspecto econômico, aspecto ambiental. Isso é uma inovação. Pode passar, professor. Eu gosto de colocar uma coisa que geralmente gera muito debate, né? É até meio polêmico. Quando eu dou minhas palestras, meus cursos, eu pergunto para auditório, né? Se quando alguém lê um livro adquire conhecimento, né? Infelizmente, 100% do auditório fala que sim. Isso é um grande erro, né? Quando eu leio um livro à primeira vista, eu não adquiro um conhecimento, eu adquiro uma informação. Por quê? O livro tem caracteres. Quando eu contextualizo ele, está em português, eu entendo português, e eu tenho interesse, isso é uma informação. O conhecimento ele só vem numa fase muito mais evoluída. E isso é bom ressaltar, porque nessa área tecnológica, não adianta ler um livro, um manual, ler um site, ler uma apostila para falar que tem conhecimento. Esse é um detalhe que eu gosto muito de colocar. Pode passar. Explicando, né, o que é evolução, por que se baseia essa colocação minha. Na realidade, o livro aqui ele é cheio de dados, são caracteres. Esses caracteres, se tiver em português, e eu ler e entender, isso é uma informação. Ou seja, uma tela, um texto numa tela de computador ou num livro, isto são dados. Tanto que ele é fácil de ser estruturado, ser colocado numa mídia impressa, mídia digital. Agora, quando eu pego aquele assunto, que nem, por exemplo, opa, estou lendo sobre, eu vi que, de repente, o conteúdo, os dados estão em português e o assunto é letramento. Eu adquiri uma informação. Então, a informação é quando você tem relevância sobre os dados e entende e consegue ler, memorizar e repetir aquilo. Agora, o conhecimento, ele demanda maturidade, experiência, insight, reflexão, complexidade, hidromologia, tanto que dificilmente, ou melhor, é impossível você passar um conhecimento num livro. Você vai passar uma informação resumida. Ou seja, o autor pode ter conhecimento, mas no livro só vai ter informação. Ou seja, não é porque eu vou ler um livro como fabricar uma bomba atômica que eu tenho conhecimento de fabricar uma bomba atômica, mesmo que eu seja um físico. Pode passar. Aí nós vamos para a competência. Por que eu falei que é importante entender conhecimento? Porque a base da competência nessa nova área tecnológica é você ter o conhecimento e não a informação. No começo da década de 70, para ter competência, você tinha que ter o conhecimento, ou seja, o saber, ter habilidade, o saber fazer, a parte manual, colocar, fazer aquilo funcionar, botando a mão, são habilidades, e atitude proativa. Só que hoje, dentro da área tecnológica, do letramento digital, dos chats GPT, do GPT-4, de Watson, do Javres, e um monte aqui de assessores aqui, de inteligência fraca ou forte, o conhecimento, habilidade e atitude, um robô ou um sistema aqui de inteligência avançada consegue substituir. Então, a pessoa que tem conhecimento, habilidade e atitude, ela pode ser facilmente substituída. Funcionava isso lá nos anos 70, anos 60. Hoje, ter essa competência chamada conhecimento, habilidade e atitude, você pode ser substituído. Aí, pode passar o próximo slide. Só que no finalzinho do século XX, se agregaram, né, para falar que essa competência tem um lado mais humano, então, se incluir os valores e o entorno. O que é os valores? Opa, é a competência socioemocional, é você ter os valores da empresa ou da escola que você trabalha, e o entorno é o quê? Trabalhar em equipe, aspectos aqui também emocionais, ecossistema, então, isso, só que mesmo esses 5 itens, ainda eu posso colocar um sistema de inteligência artificial, ou colocar lá automatizado, um robozinho com IA, e pode substituir.
Pode passar. Então, baseado aqui, sou pesquisador aqui desde dos anos 2000, e, na verdade, usando a linha francesa e a linha americana, pegando mais de 20 autores, eu trabalhei uma nova estrutura para a competência, né? Já que a gente pode ser substituído por uma máquina se utilizar os 5 primeiros itens, conhecimento, habilidade, atitude e valores em torno, eu incluí 3 que realmente tratam que a pessoa é competente, que seria o quê? Incluir inovação, ou seja, não adianta ela repetir, está no banco escolar, ou ser um robozinho dentro da empresa, ou ser aquela pessoa que é facilmente enganada por fake news, por uns políticos, ou por então, ela tem que inovar, criar algo. Então, essa pessoa está o quê? Primeira característica humana, inovação. Segundo, raciocínio. Muitas pessoas pensam, mas não raciocinam. Pensar é basear em paradigmas, você toda hora está ponderando. O raciocínio você transcende, cria algo novo, está baseado no pensamento cognitivo. Ele é composto, quer dizer, o raciocínio é composto de uma tríade, que é o quê? O pensamento cognitivo, complexo e computacional. E objetivo, a partir do momento que você tem uma competência, você tem objetivo, aonde você quer chegar, você pode querer ser um CEO de uma empresa, você quer ajudar a humanidade, ou você quer vender coco na praia, não importa. A partir do momento que você tem objetivo e tem os 7 itens anteriores, você é competente. Pode passar. Aqui é um mapa aqui que eu montei, né, que ele trabalha o que é conhecimento, habilidade, usando todo um sistema. Isso aqui eu vou passar. É mais uma tela, eu não vou me aprofundar nela, senão nosso tempo estoura, nós já estamos em 19 minutos. Pode passar. Ou seja, antigamente nós tínhamos uma competência chamada chá, que foi ultrapassada por uma competência que a sigla era chave. E hoje, para você ser crítico, trabalhar no aspecto social, inclusive, ter uma visão do mundo, ajudar a sociedade, a tua competência tem que ser o chaveiro, que são justamente as siglas de conhecimento, habilidade, atitude, valores, entorno, inovação, raciocínio e objetivo. Pode passar. Ou seja, aqui eu montei um canvas. O que é um canvas? Canvas é um quadro onde você esboça aquilo que você quer demonstrar. Que nem no canvas de competência, eu tenho que chegar lá e colocar no quadradinho por que eu tenho competência em dar aula. Então, você vai ter que colocar o conhecimento daquela disciplina, a habilidade que você tem que ter e atitude. Isso é o aspecto operacional. Qualquer robozinho faz. Aí tem a linha de baixo, que é o aspecto social, os valores que o professor tem que ter, como ele tem que trabalhar, o aspecto ético e o entorno, que ele tem que trabalhar em equipe, tem que pensar no ecossistema, tem que pensar na empregabilidade, tem que pensar no empoderamento. E aí vem a linha humana, aquilo que o educador não vai ser substituído. Por quê? Hoje, infelizmente, existe uma possibilidade muito grande de muitos educadores, que não são educadores, né? Eles estão professores, serem substituídos por algum equipamento tecnológico. Por quê? Porque eles não trabalham a linha de baixo, inovação, raciocínio objetivo para os seus alunos, ou na sua empresa, para os seus colaboradores. Pode passar. Em resumo, aqui é uma ilustração que ela mostra o que é ser competente nesse nosso período tecnológico, da quarta revolução industrial. Nós temos aqui, na parte externa, os fatores que nós temos que ter: conhecimento, habilidade, atitude, valores, entorno, inovação, raciocínio, dentro de um objetivo pré-determinado para você ter competência. Só que tem o contexto, não adianta ter os fatores. Para você ter competência, você tem que ter contexto com complexidade. Complexidade é Edgar Morin, ou seja, ter uma visão do todo, uma visão sistêmica, complexa, transdisciplinar. A visão dromológica, Paul Virilio, você tem que estar apto a responder de maneira rápida e assimilar de maneira rápida os impactos da velocidade de assimilação. Não adianta, de repente, eu demorar um ano para entender algo que aconteceu, demorar um ano para entender algo que está acontecendo hoje. Nossa, daqui vai estar ultrapassado, obsoleto. Ou mesmo aqui, se eu demorar uma hora para entender, hoje não dá para. Você tem que agir muito rápido.
O teu cérebro tem que funcionar muito rápido, e esse é o aspecto dromológico. E o aspecto é a sustentabilidade. Tudo que você faz tem que ser baseado no aspecto social, ambiental e econômico. E a sinergia entre todos esses fatores, né? Eu costumo definir sinergia como 2 mais 2 igual a 5. Por quê? Porque, na realidade, quando você interage quatro elementos aqui, a soma não vai dar 4, vai dar 5. Pode passar. Ou seja, a definição de competência hoje na área tecnológica é o resultado do contexto da complexidade, da dromologia, da sustentabilidade e da sinergia com conhecimento, habilidade, atitude, valores, entorno, inovação, raciocínio e objetivo para exercer determinada atividade. Pode passar. Obrigado. Eu fiz uma pesquisa em 2015 com 5 diretores de FATEC na região, né? Peguei aqui uma amostra aqui, mas uma amostra consistente. Peguei 5 diretores de 5 FATECs e 7 diretores de 7 escolas técnicas aqui no Grande ABC, onde eu sou coordenador regional de inovação e empreendedorismo. E todos concordaram com essa estrutura de competência aqui, viu? Que ela é extremamente viável e aqui, infelizmente, na maioria dos livros aqui, está obsoleto. Pode passar, por favor. Agora vamos o que é sustentabilidade. O grande problema hoje é que boa parte dos educadores da sociedade não sabe o que é sustentabilidade. Você vai perguntar, eu mesmo peguei uns alunos de uma professora, ela mandou dar uma palestra, de 40 alunos, ninguém sabia o que era sustentabilidade. E o pior, acessou o Google lá para pegar uma resposta errada, né? Todos falaram, olha, sustentabilidade é preservar o meio ambiente, é deixar a terra bonita para o futuro. Turma, não é isso. Se a gente for falar isso, eu aqui, eu vou dar um tiro na cabeça e vou virar duplo, porque eu estou com roupa, estou com óculos de plástico, tenho relógio de inox, eu ando de carro, então não existe sustentabilidade falar que é 100% meio ambiente. Quem fala isso, infelizmente, não conhece o termo sustentabilidade. Pode passar, por favor. Aqui nós temos, de acordo com a BNT e de acordo com as normas ISO, o que é sustentabilidade? É quando eu equilibro. Eu faço um equilíbrio, ou seja, um diagrama, a intersecção entre social, ambiental e econômico. Se eu equilibrar esses pontos, porque queira ou não queira, eu sempre vou estar atacando um pouco o meio ambiente. Então tem que equilibrar. Eu não posso só pensar também no lado econômico e ganhar dinheiro, tem que ponderar isso aí o suficiente para que eu me sustente e tenha uma margem. E o social, eu tenho que ajudar os outros, mas também tenho que me ajudar. Se eu fazer essa interação entre os 3 pontos, eu vou ter aqui o ponto central, que é o quê? A sustentabilidade. Ou seja, tem que ter interação dos 3, senão não é sustentabilidade. Se eu tiver só social e ambiental, é suportável, ou seja, não é sustentável. Se eu tiver só aspecto social e econômico, é justo, mas não é sustentável. Se eu tiver o econômico e o ambiental, ele é viável, mas também não é sustentável. Ou seja, tem que equilibrar os 3 pontos. E nós, educadores, temos que trabalhar isso. Pode passar, por favor. Agora vamos falar sobre a Revolução Industrial. Essa parte é extremamente importante. Pode passar. O fundador do Fórum Econômico Mundial, Klaus Schwab, e também escritor do livro A Quarta Revolução, ele tem uma frase muito legal, extremamente importante. Ele fala que nesse período as mudanças são tão profundas que, na perspectiva da história da humanidade, nunca houve um momento tão potencialmente promissor ou perigoso. Ou seja, se você não se adequar hoje à quarta revolução com competência, com letramento digital, você vai acabar sendo suprimido, dependente e vai ter que depender sempre de um sistema assistencialista. Obviamente, se a pessoa não tem condição, ela tem que depender de um sistema assistencial. Agora, se ela tem que chegar, não, ela tem condições aqui cognitivas, físicas. O período da quarta revolução dá inúmeros desafios que ela tem que estar se preparando constantemente. Por isso, essa frase de Klaus Schwab. Pode passar. Dando um exemplo aqui, o que acontece quando você está, o que acontecia com maior, ainda acontece nesse nosso período, né? Quando o pessoal só tem uma formação e faz algo repetitivo, sem raciocinar, sem ser competente.
mesmo que ele trabalhe numa grande fábrica, numa grande escola, numa grande instituição. Vou pegar o exemplo. Em 1990, Detroit, que era a capital do automóvel, era referência nos Estados Unidos como potência econômica, as três maiores empresas valiam 36 bilhões e empregavam 1,2 milhões de funcionários. 24 anos depois, no Vale do Silício, onde você exige competência, exige que você não seja um robozinho de carne e osso, só repetindo uma prática ou um algoritmo, as três maiores empresas valem 247 bilhões, ou seja, caminhando para 10 vezes. E, em contrapartida, o número de empregados caiu para 1/10. Isso quer dizer o quê? Que dentro dessa realidade tecnológica, não adianta só ficar digitando, usando smartphone, computador, isso não te dá competência. Tanto que a gente vai ver na frente que isso é uma ferramenta, não é tecnologia. E o que acontecia lá em Detroit? Todo mundo pensava que usando lá alguma estrutura, um computador ou qualquer coisa era tecnologia. Não era, tanto que hoje Detroit está um caos em relação ao que ela era economicamente, socialmente, infelizmente. E o Vale do Silício está crescendo. Pode passar, por favor? Só para vocês entenderem o que são as quatro revoluções. A primeira revolução ela aconteceu entre 1760 e 1840. E ela tinha como foco foi a criação da máquina a vapor e as ferrovias que alavancaram esse período. Ou seja, a máquina a vapor e a ferrovia, elas não substituíam aquele que a gente chamava de intelecto, era só para força bruta. Na segunda revolução industrial, que foi lá no final do século XX, com a eletricidade e a linha de montagem, o que aconteceu? Deu uma alavancada na economia, só que ela também não substituiu aquilo que a gente chama de intelecto, era mais aspecto braçal. A terceira revolução da década de 60, ou seja, ali já década de 70, aí já começou a complicar, porque nós começamos a ter a revolução digital com computadores, com sistemas automatizados, e aqueles profissionais que achavam que raciocinavam, que a função exigia cognição e que não exigia, se enganavam, o que aconteceu? Começaram a perder emprego. Vou dar um exemplo. Eu trabalhava na Pirelli, tinha uma. Quer dizer, não era Pirelli, era outra empresa, que nem vou citar o nome dessa. Tinha um amigo que trabalhava no DP. Ele falou: olha, eu raciocínio muito, porque trabalho no DP, eu calculo as horas, porque tem que bater cartão, eu tenho que ver adicional aqui de salubridade, periculosidade. Se faltar um dia, vai descontar no descanso remunerado da semana, vai influir nas férias. Ou seja, ele falava que ele raciocinava, que isso aqui, eu falava para ele, isso aqui não é raciocínio, não, isso aqui é repetitivo. Tanto que hoje, essa empresa, o pessoal entra com um crachá que tem um sistema eletrônico chamado etiqueta RFD, passa lá no arco, esse arco, a hora que você passa, ele detecta a sua entrada, tem um programinha que ele já calcula que hora que você entrou, se você entrou atrasado, se você vai dentro de uma área da fábrica que ela tem um nível de periculosidade elevado, você tem que ganhar 30%, então ela já vai calculando. Se você vai numa área insalubre, ela calcula 5%. Se você faltou 2 dias, ela vai descontar tanto aqui no seu final de semana, e nas férias, no bônus. Ou seja, ele não raciocinava, ele era só operacional, só fazia umas continhas. E isso, a terceira revolução já começou a fechar o cerco em cima disso. E na quarta, que é a nossa, se o país estiver dentro da quarta, o Brasil ainda está caminhando, mas a passos mais largos. A quarta revolução, que foi aqui na virada do século, temos a inteligência artificial, robótica, internet das coisas, veículos autônomos, impressão 3D, nanotecnologia, ou seja, tem vários sistemas automatizados, robotizados, inteligência artificial, que está substituindo um monte de gente. E isso é crítico. Pode passar, por favor. Aí, o que é a quarta revolução? Nós já falamos, pode passar. Isso aqui também, vamos pular essa parte aqui, para o nosso tempo. Na realidade, quais são os impactos da quarta revolução? Na economia, nos negócios, tanto nos territórios locais como globais e na sociedade. Por quê? Ela mexe com tudo. Pode passar, por favor. Aqui nós temos um resumo do que é a quarta. Quais são os impulsionadores da quarta revolução?
São as três áreas, física, digital e biológica, elas trabalham juntas. Então, o pessoal fala, mas como assim? Hoje a tecnologia está ligada com o biológico, com o mecânico e com o digital. Por exemplo, tem um avião que está sendo, que é um protótipo, é um jato, ele tem um aspecto físico. É o quê? É um equipamento, é uma máquina, tem um motor a jato, tem lá seus painéis, tudo bonitinho. Mas ele tem um sistema físico de deslocamento. A parte biológica tem o ser humano, onde tem lá um capacete, que ele tem uma interface com o cérebro, e dependendo como a pessoa pensa os atos, ele posiciona de maneira mais rápida o avião. Aí o que. E nós temos o digital, que é o software que trabalha essa interface. Ou seja, essa é a característica hoje da quarta revolução. Ela consegue chegar e contextualizar, interagir, ter sinergia em três áreas distintas até a terceira revolução. Ou seja, outra característica, o que distingue essa revolução das outras? Velocidade. Tudo é rápido. Você tem que responder rápido, você tem, as notícias são rápidas, senão se tornam obsoletas, você tem que assimilar de maneira rápida. Ao mesmo tempo, você tem que enxergar o todo, que é amplitude, e ao mesmo tempo você tem que ter profundidade e especificação em algo aqui mais pontual. E, como a gente falou, né, ela se caracteriza pela fusão das três áreas e ela tem um impacto sobre a sociedade de modo geral. E é muito importante a gente entender isso, esse letramento digital, essa quarta revolução, justamente para saber trabalhar a inclusão e incluir aqui as pessoas necessitadas aqui. Pode passar, por favor. Aqui, pode passar, pode passar. Aqui nós temos os três IAs que têm a ver com a tecnologia. Né? Quais são os três IAs? Né? Primeiro, nós temos aqui que devia ser nossa ajuda, que é a inteligência artificial. Mas se a gente não saber usar ela como muleta e não como alavanca, ela torna-se nosso inimigo. Muita gente confunde tecnologia com interface amigável. Interface amigável, quando eu estou usando o celular ou um computador, ele não é tecnologia, ele é um equipamento intuitivo. O que nós temos que trabalhar é a terceira IA, que é a inferência e abstração. Se você trabalhar inferência e abstração, que é o terceiro IA, você vai conseguir se dar bem dentro desse ambiente digital e dentro da quarta revolução. Pode passar. Ou seja, tecnologia, quando eu pego aqui meu celular, que é um S24 Ultra, que é o último, é o top aqui com inteligência artificial, com um monte de recurso, eu não estou usando tecnologia, isso aqui é uma ferramenta, é uma FTA, é uma ferramenta técnica, ela é intuitiva. Tanto que tem criança que tem pai, coitado, dá dó dos pais que chegam, ai, meu filho aqui é super dotado, ele com 4 anos está usando o celular, mexendo. Isso é feito para qualquer um mexer, ele é intuitivo. Bom, então você vai falar que uma criança de 4 anos domina a tecnologia? Não, foi feita uma ferramenta técnica avançada, que é o meu celular aqui, que ele não tem botão nada para quebrar, ele é intuitivo, não tem como dar para restaurar tudo bonitinho, está cheio de ícone, não precisa saber para chegar a imprimir no computador, não precisa entrar com comando, é só bater o dedo na impressorinha. Ou seja, nós precisamos criar tecnologia e parar de se enganar que estamos usando uma ferramenta técnica avançada, que é um notebook, que é um computador, que é um aplicativo, e falar que usa tecnologia. Na realidade, ele está errado. Tudo bem que isso aqui é polêmico, muitos educadores vão reclamar disso, mas na realidade eles estão ensinando errado quando fala que, de repente, está ensinando tecnologia para o aluno. Nada, ele está ensinando a usar uma ferramenta técnica avançada. Ou seja, aí vem uma pergunta: as máquinas substituem o ser humano? Não. A máquina substitui o ser humano que age como robô. Quem age como ser humano, o robô não substitui. Por quê? Porque ele inova, ele raciocina e ele tem um objetivo. Pode passar. Pensamento computacional, que é a cereja do bolo. Eu tenho exatamente nas minhas contas 4 minutos. Pode passar. O pensamento computacional aqui, ele foi estruturado em 2006, 2014, pela Jeanette Wing. E ela fala que esse tipo de pensamento será um conjunto de habilidades que não é só para cientista, mas é para todas as pessoas. Assim como hoje a computação é importante na nossa sociedade, o pensamento computacional vai ser amanhã. Ele vai ser imprescindível. Ou seja, definindo o pensamento computacional, ele é um processo de pensamento envolvido na formulação de problemas, para eu resolver de maneira rápida como os computadores. Então, pensamento computacional não quer dizer que é pensamento da máquina. Ele é pensamento computacional porque ele fala
Pensamento que computa, que processa, que resolve o problema. O computador não pensa, mas ele resolve problemas repetitivos. O ser humano tem que usar o que o computador faz rápido e ainda inovar. Pode passar. Aqui nós temos aqui o que a lei fala sobre pensamento computacional, que a gente já falou lá atrás. Pode passar. Aqui pode passar também a legislação que a gente falou. Aqui nós temos a lei, a linha do tempo do pensamento. Antigamente começou-se a usar software educacional em 1960, depois começou a usar computadores em sala, só que em 2006, 2014, o Janete vem falando, tem que usar o pensamento computacional em sala de aula, para que você se desenvolva. Aí o Fórum Econômico Mundial falou que isso aqui é extremamente importante, entre as 10 competências e habilidades, 8 estão relacionadas com o pensamento. A Base Nacional, em 2017, colocou também que você tem que usar o pensamento computacional. E em 2021, a PISA falou que o único jeito dos países subdesenvolvidos se desenvolverem é utilizando o pensamento computacional. Pode passar. Pode passar. Pode passar. Pode passar, que é da BNCC. Aqui é uma tese de mestrado onde um pesquisador, Christian, ele fez uma tese de doutorado falando sobre pensamento computacional, mas ele usou a metodologia desplugado. O que é desplugado? Não precisa de computador para usar o pensamento computacional. Ele usou tabuleiro, jogos aqui informais, sem precisar ter equipamento. Até para desligar essa imagem de pensamento computacional, tem que usar computador. Pode passar? Uma pesquisa do Google, ele colocou que 92% dos empregados do futuro têm que ter habilidades digitais, ou seja, letramento. E 93% dos professores americanos falaram que tem que usar o pensamento computacional. E eu ainda falo que só não deu 100%, que tem 7% que não sabe o que é pensamento computacional. Porque se ele soubesse essa pesquisa, né, dos professores americanos, ia dar 100%. Pode passar. Isso aqui pode passar. Aqui são as competências, né, que o Fórum Econômico colocou, todas estão relacionadas com o pensamento computacional. Pode passar, pode passar, pode passar. Os 4 pilares do pensamento computacional são eu decompor um problema, dividir ele em pedaços, que é o reconhecimento, abstrair, arrancar o que não serve e criar um algoritmo, ou seja, uma receita de bolo. Pode passar, pode passar, pode passar. Por exemplo, eu tenho um plano de negócio. Para entender, eu vou dividir. Ok, como? Em mercadológico, técnico, jurídico. Então, eu decompus e reconheci. Pode passar? Pode passar? Por exemplo, aqui, um exemplo de reconhecimento que nós temos no Japão. Eu reconhecendo os padrões. Quem estava lá de verde estava usando a máscara. Quem estava de azul estava com o nariz de fora. Quem estava de vermelho não estava usando. Ou seja, reconhecimento. Pode passar? Pode passar? A abstração, vamos dar um exemplo. Aqui é uma foto aérea que geralmente as empresas de metrô usam para fazer um mapa de lá das linhas. O que é abstrair? Nessa primeira foto lá de esquerdo tem prédio, tem árvore, tem um cachorro passando na rua, tem asfalto, tem lá. Meu, o que é abstrair? Eu arranco aquilo que não serve e deixo importante. Isso é o que está do lado direito. Isso é abstração. Pode passar? Pode passar? Por exemplo, o que é algoritmo? A partir do momento que eu vi o problema, eu decompus, reconheci o padrão, tirei o que não presta, aí eu crio um algoritmo. O que é algoritmo? É um modelo para resolver aquele problema quando vai aparecer de noite. Aqui eu, do lado esquerdo, eu tenho o quê? Um fluxograma de como abrir uma porta com senha. Então, está lá, início, coloque, entre com a senha. A senha está certa? Verdadeiro. Abre a porta, está errada. A porta não abre, volta de novo. Ou, de repente, até um algoritmo. Peguei algo simples, podia pegar algo de informática, mas eu peguei algo bem simples para entender que algoritmo é uma receita. Meu tempo estourou em 1 minuto, vou ficar mais uns 3 minutinhos para fechar rápido. Ou seja, um algoritmo para fritar ovo. Eu abro a geladeira, pego o ovo, abro o armário, pego a frigideira, pego o óleo, coloco o óleo, acendo o fogo, quebro o ovo, coloco o ovo, aguardo, desligo o fogo, retiro o ovo. Ou seja, para alguém que for na minha casa e não sabe fazer um ovo, tem um algoritmo de como fazer e onde localizar os utensílios, ovo, frigideira e óleo. Pode passar? Pode passar? Aqui é o exemplo
do pensamento computacional sendo utilizado aqui, relacionado com as ODS, com o plano, modelo de negócio Canvas. Pode passar? Pode passar? Pode passar. O Design Thinking, que é um modelo que é muito utilizado dentro do ambiente escolar, foi criado através do pensamento computacional. Pode passar? Pode passar? Pode passar? Aqui, por exemplo, quero matemática, quero calcular uma área de um polígono. O que eu vou fazer? Primeiro, lá tem um polígono, eu vou decompor lá vendo as figuras, vou reconhecer o que é triângulo, aí tem uma fórmula integral, mas eu não preciso usar integral, então eu abstraio e crio uma fórmula bonitinha. Depois vou ter algoritmo. Calcular a área do triângulo azul, depois do laranja, depois do roxo, soma tudo, dá área. Pode passar. Pode passar. Por exemplo, conta aqui que a gente usa é um algoritmo que a gente usa na sala de aula. Já fizeram para o pessoal fazer matemática. Ou seja, quando você faz um cálculo matemático, você não raciocina, você só pensa. Pode passar. Aí pode ir batendo, vai batendo, e tem que fechar tudo. Vai. Pronto. Aqui são, que a gente vai deixar depois à disposição, você pode usar o pensamento computacional, aqui é um link, para você usar aqui o jogo Torre de Hanoi para resolver de maneira rápida. Pode passar. Você pode usar naqueles joguinhos aqui, de o lobo, vai para um lado do rio, do outro. O pensamento computacional você consegue fazer isso mais rápido. Pode passar, pode passar, pode passar. Todos esses são jogos que você pode utilizar para trabalhar o pensamento computacional com atividades plugadas, né, que seja aquela computador. Mas você também pode usar que nem tabuleiro, jogos, quebra-cabeça. Pode passar, pode passar, pode passar. Daí são todos jogos. Pode passar. Pode passar. O Multimodel Canvas, pode passar. É um monte, isso que a gente falou, o modelo computacional, o modelo de competência, o sistema de gestão e sustentabilidade. Se você seguir uma sequência desses 4 Canvas, ou seja, mostrar que você resolve o problema, mostrar que você tem competência, que você é um bom gestor e pensar na neurosustentabilidade, você resolve qualquer problema e a pessoa que está usando está raciocinando dentro do período digital. Pode passar. Aqui tem um aplicativo que eu criei, né? A pessoa entra com QR Code, ou vai na Play Store, e você pode testar se você tem competência e consegue fazer aquilo dentro do ambiente digital. Pode passar? Pode passar? O que é o GAPEC? Né? É um grupo de estudos que hoje, né, para você entender o pensamento, né, racional, você tem que entender o pensamento complexo, cognitivo e computacional. Pode passar? Aqui são exemplos que a gente usou o pensamento computacional nacionalmente em eventos dentro da Federal, dentro do Centro Paula Souza, dentro do Instituto Politécnico de Tomar. Pode passar? Aqui está o exemplo. Na Federal, no primeiro congresso da Federal, aqui estou dando uma palestra e usando lá o pensamento computacional desplugado, a gente conseguiu que o grupo que eu estava orientando para o pensamento computacional, que é a foto que está aqui embaixo, a do meio verdinha aqui, que tem uma tela, ganhasse o primeiro e o segundo lugar, ou seja, as duas equipes usando o pensamento. Pode passar? Aqui é o grupo lá que ganhou um prêmio lá usando o pensamento computacional. Pode passar. Aqui é o mesmo grupo. Pode passar. Também aqui é no Centro Paula Souza, ou seja, a gente mostrou lá em Portugal, mostrou aqui no Centro Paula Souza, na Federal. Pode passar. Aqui é a estação F, é onde a gente apresentou para os pesquisadores portugueses que não conheciam o pensamento computacional na Universidade de Tomar, né, que era o antigo Instituto Politécnico. Pode passar. E na estação. E estourei aqui 6 minutos, peço mil desculpas, agradeço a Jéssica, a toda a equipe pela oportunidade. Infelizmente, o conteúdo é muito grande, complexo, mas eu tentei dar uma explanação de modo geral, né? Porque letramento digital é muito complexo, né? Mas agradeço aqui. Muito obrigado, prezada Jéssica, e desculpa pelos 6 minutos e 30 segundos de atraso. Obrigado, Gerson. Obrigado, né, por estar conosco hoje e trazer um tema tão importante e relevante, né, para a nossa realidade de hoje, em vista que os avanços tecnológicos também nos inquietam bastante a dar respostas mais atuais, que atendam às necessidades e realidades dos nossos jovens.